Começando, pessoal, vamos entender como é o WordPress, o seu tema, a sua estrutura e também um pouco da estrutura de um HTML gerado pelo Adobe Music, certo? Se vocês conseguirem entender como funciona o WordPress e a estrutura das páginas dele, já é meio caminho andado para que possa ter um tema gerado pelo Adobe Music, certo? Então, vamos começar aqui no site do WordPress. Quando você entra no site, vou voltar aqui, você tem aqui o link para download, ok? Contudo, pessoal, eu não vou me ater aqui à instalação e configuração básica do WordPress. Isso aí você acha em qualquer videozinho básico lá no YouTube, certo? A instalação é super simples, super dinâmica, é muito prático. Lembrando que o que nós estamos fazendo aqui é uma instalação local, ou seja, você vai precisar de um servidor local chamado WAMP ou XAMPP, vai da sua preferência, e dentro dele você vai fazer todas as configurações, tá ok? Aqui nós temos a tela o botão para download. Contudo, aqui diz que já existe uma versão do WordPress em português do Brasil. Então nós vamos clicar nisso aqui, certo? E aí você segue o procedimento. Aqui está o botão para download, atualmente a versão 4.4, ok? Eu não vou fazer agora o que eu já fiz. E aqui eu já joguei o meu WordPress no meu servidor local, o WAMP. Vamos lá. Então aqui eu tenho o meu WordPress, certo? Essa é a pasta do WordPress. Nós aqui, vou mudar aqui a visualização para ficar melhor para vocês. Vamos colocar ícones médios, ok. Então vocês vão reparar, pessoal, que nós temos aqui 3 pastas, várias páginas em PHP, que no caso é a estrutura primária do WordPress, ok? Nós temos aqui, por exemplo, deixa eu só organizar, eu gosto das coisas muito bem organizadas, facilita a visualização, pronto. Então aqui nós temos, por exemplo, o WP Admin, que é a parte do painel, a parte administrativa do WordPress, ok? Aqui nós não devemos mexer. Temos aqui o WP Includes, que são alguns recursos de customização e outras coisas do WordPress, também não vamos mexer. O que vai interessar pra gente, pessoal, é aqui o W Content. Essas outras páginas aqui são as páginas primárias, ou seja, são as páginas onde quando você entra no site pelo que tem no caso o nosso WordPress, essa página index, que geralmente é a página primária de um site, ela automaticamente vai te redirecionar para um tema ativo, certo? Nesse caso, nessas páginas exteriores, ou seja, as páginas primárias, nós não vamos mexer com nada. Aqui no WP Content, depende muito, meu inglês não é muito bom, nós temos as pastas, onde são o cache, languages, os plugins, os themes, upgrades, uploads e index. Os uploads são no caso é a pasta onde estão os arquivos que você faz upload, ou seja, em técnico, né, em jargão técnico de web design, você upa imagens, arquivos e tudo mais. Upgrade é a pasta onde você vai, no caso, quando o WordPress faz o upgrade para a versão mais nova, certo? A pasta themes, essa pasta é a pasta onde está o tema que você criou ou baixou para o WordPress. As pastas plugin, a pasta plugin é a pasta onde estão os recursos extras que eu comentei com vocês no primeiro vídeo. São os recursos onde você coloca no WordPress ou por arrastar e soltar, o drag drop, ou se você inserir manualmente um código em PHP numa linha no seu site, tá? Temos a pasta language, que é onde estão as traduções do WordPress, e a pasta cache, que são os arquivos que a página vai armazenando temporariamente e tudo mais, certo? Vamos nos ater aqui à pasta themes. Na pasta themes, pessoal, vocês podem reparar que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas, sendo que esses 3 últimos aqui já vêm na instalação por padrão no WordPress, ok? Ou seja, quando você for criar o seu tema, a primeira coisa que tem que fazer é criar uma pasta aqui dentro, certo? Por quê? Vamos entrar aqui, por exemplo,
nesse RMM, que é um tema que eu estava trabalhando, certo? Aqui nós temos essa aqui é a pasta do site. Esse aqui é o tema do site que nós estamos trabalhando, que vamos trabalhar, certo? Nós temos aqui o footer, que é o rodapé, o header, que é a página do cabeçalho, e o index, que é o corpo do site com o conteúdo que o pessoal vai ver. Se vocês vierem aqui em 2015, vocês vão ver um template ou um tema mais complexo, onde você tem a página principal, que é a página index, vocês têm a página header, que é o cabeçalho, o footer, cadê o footer? Tá aqui. A página functions, essa functions tem algumas funções extras que você pode adicionar ao seu WordPress. A página comments, que é onde vão estar registrados os comentários que vão aparecer no site. Aqui a página autor bio, que é o conteúdo do autor. A página 404, que é a famosa página de erro. Você pode personalizar essa página para quando alguém fizer uma pesquisa no seu site ou acessar algum conteúdo que não esteja lá ou o conteúdo errado, vai aparecer essa página de erro, certo? Nós temos aqui a page.php. Aqui, pessoal, já começa a estrutura interessante do WordPress, porque a page.php, esse arquivo, essa página, é o que dá configuração às páginas do WordPress. O WordPress ele tem configuração página e configuração posts, certo? Então, se eu colocar aqui o page.php com fundo verde, por exemplo, uma coisa bem assim, né? Olha aqui o meu verde. Esse page.php, toda vez que você clicar e abrir uma página, ou seja, uma página interna como quem somos, nossos produtos, ou fale conosco, por exemplo, são páginas internas dos sites, vai aparecer um fundo verde. Então, esse page se refere a páginas do site, ok? As configurações das páginas internas do seu site. Nós temos aqui a single. A single são as configurações dos posts, ou seja, são as configurações de tipo de fonte, cor da fonte, divisões, tudo mais. Apesar das duas serem muito parecidas, as configurações são diferentes. Tanto que, se eu mais uma vez eu colocar aqui um fundo verde no page.php, todo recurso que for reconhecido como página no WordPress, ele vai ser configurado com esse fundo verde. Contudo, se eu colocar um fundo azul em tudo que for categorizado como post, vai aparecer um fundo azul, certo? Então, essa é a estrutura básica do WordPress. As outras páginas, pessoal, são páginas mais complexas, a gente não vai entrar muito em detalhe aqui. Para o nosso tema, nós vamos trabalhar com single, sidebar, que é aquela barra lateral, onde nós vamos colocar ali alguns recursos extras. Temos a página search, certo? Que é a página que dá o resultado das buscas. Temos o arquivo page.php, que são as configurações das páginas no caso do WordPress. Lembrando que o single ele é configuração das páginas de post. Temos o index, que é a nossa página principal. O header, que é nosso cabeçalho. Ali é uma parte vital para o site, que é onde vão estar os links para CSS e outros recursos. A página footer, que é onde vão estar os nossos JavaScripts e os nossos dizeres finais do site, ok? E aqui, pessoal, o category, certo? O category ele é a página onde ele exibe todos os posts de todas as categorias, certo? Também existe o recurso de personalizarmos uma categoria. Por exemplo, eu quero que assim que eu clique na categoria esportes, apareça uma imagem referente a esportes, um título esportes e venha os posts dessa categoria. Também eu posso criar uma outra categoria, uma página separada para outra categoria, por exemplo, tecnologia, onde tem as configurações para indicar, por exemplo, cor vermelha, uma imagem, e tenha lá tecnologia em todos os posts dessa categoria. Então, tudo isso, pessoal, nós vamos ver. Vamos criar cada página dessa, certo? Então, um resumo, nós vamos trabalhar com single, category, single, sidebar, search, page, index, header e footer,
certo? Além do que, dessas aqui, também teremos que trabalhar com o style.css, o screenshot e... opa, escapou aqui. E além disso também as outras páginas de JavaScript e CSS, ok? Já falamos ali das páginas PHP, já mostrei para vocês aqui a página CSS, que é onde estão todos os CSS do site. Por que esse style CSS, pessoal, tá aqui fora? Esse style CSS, ele é o que mostra, por exemplo, a versão, claro, mostra as configurações, né, as formatações do site, só que também ele mostra isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui, ó, isso aqui é o que aparece lá no gerenciador de temas do WordPress, certo? Quando nós vamos criar a nossa pasta CSS, nós vamos criar esse style CSS e aqui vamos dar todas as informações sobre o nosso tema, ok? Essa screenshot nada mais é do que uma imagem que representa graficamente o tema. Em alguns casos pode ser a página, pode ser o logo da empresa. Eu particularmente gosto de trabalhar com o logo da empresa. Certo, pessoal? Ok? Esse aqui, então, é a estrutura do WordPress. A página index, ela tem uma estrutura própria, onde ela puxa todas as estruturas das outras páginas, certo? Por exemplo, aqui, ó, daqui para cima, ficaria o que? Ele puxa o cabeçalho, que é o header.php. Então, quando você abrir o navegador e tiver um tema do WordPress, um site com tema de WordPress, ele vai carregar isso aqui separadamente. O próprio PHP já tem esse recurso de você criar sites dinâmicos só contendo páginas separadas, e aí no index você junta tudo através de recursos do import. Lá embaixo temos o PHP get footer, que é o que vai puxar o rodapé. Ou seja, nesse arquivo index, na verdade, temos apenas isso aqui, ó, só o conteúdo do index. Então aqui, pessoal, todo o conteúdo da página index, ok? Bom, visto isso, vamos ver agora o conteúdo de uma página HTML do nosso Adobe Muse. Eu vou criar um site aqui rapidinho, tá? Só para você ter ideia. Vou criar só aqui uma coisa bem simples e vou exportar, tá ok? Por exemplo, eu tenho aqui um menuzinho, né? Vamos pôr o menu aqui de dado. Vamos pôr aqui. Nós vamos digitar aqui, por exemplo, menu, certo? Vamos fazer aqui para que ele possa ficar visível, certo? Temos aqui é o cabeçalho. Eu vou replicar isso aqui certo? Vamos lá. Pronto. Não vou ficar colocando nome não. Aqui agora vamos colocar uma imagem só para que a gente possa fazer um exemplo. Ok? Por exemplo, vamos colocar essa foto aqui do Enem. Vou acertar ela e vou colocar ela aqui, ó. Eu tô fazendo assim pra gente não ficar perdendo foco. Tá parecendo aqueles sites dos anos 90 e início do ano 2000. Vamos ver. Histórias do Enem. Ok, vamos fazer uma formatação rápida e limpa aqui, certo? Um pouquinho no meio, vamos pegar uma corzinha aqui e um tamanho 50. Muito, né? Tamanho 30. Pronto. Eu vou alinhar aqui no meio, certo? Ok. Vendo aqui, pessoal, o que vai acontecer? Aqui eu vou exportar, né? Eu vou salvar essa pasta numa pasta temp aqui no meu vídeo aulas, tá?
Ok. Olha que coisa. Pronto. E aqui eu vou dar um título, no caso seria o endereço da URL, né? Porém a gente não tem isso aqui. Só para poder o Adobe Music liberar isso. Ele faz a exportação, certo? Agora eu vou lá na pasta aonde foi exportado, certo? E eu tenho aqui o meu site. Claro que não tem link, não tem nada, tá vendo? Repare que já salva com a extensão HTML. Certo. Agora se eu vier aqui nessa pasta e agora vocês vão ver a estrutura, como é feita essa estrutura inicial do Adobe Music. Pronto, pessoal, olha só. O Adobe Music, ele herdou uma característica do Adobe Dreamweaver, que é o tal do código sujo. Certo? Você não digita nenhuma linha de código no Adobe Music. Você simplesmente arrasta e configura o objeto. Só que vocês reparam que ele monta toda a estrutura, tá vendo? Então cada estrutura, cada quadrado que você faz, ele é um objeto e uma div. Por exemplo, repare que a palavra menu, que é aquele texto que eu coloquei lá no Adobe Music, cada uma delas é uma div separada, certo? Se fosse o menu, eu colocaria ali uma lista numa única div e formataria. Nesse caso, não foi assim, ok? Reparem que aqui estão os links para as páginas CSS, já todos configurados do jeito que tem que ser, ok? E aqui embaixo nós temos a imagem. Olha aqui, tá vendo? Temos a imagem. Então essa imagem é uma outra div e outra div para histórias do Enem, que é o texto, certo? Repare o seguinte, aqui está como parágrafo. Se eu vier aqui no Adobe Music, eu vou marcar isso aqui e vou modificar para que seja um tipo de H1, título. Eu vou exportar mais uma vez, ok? Vou abrir novamente. Ai, nossa, que Windows 10 tem hora que é complicado. E vocês vão ver aqui embaixo que vai aparecer H1. Pronto, lá. Agora apareceu como H1, certo? Para quem já sabe HTML normal, CSS, repare que ele trabalha com várias classes e IDs sequenciais, ok? Ainda está complicado entender a lógica dessas IDs aqui, porém, se alguém se habilitar, vai ser bem interessante. Ok, pessoal? Então, esse aqui é um dos motivos da maioria que trabalha com Adobe Music achar muito complicado ou extremamente difícil converter esse texto aqui, perdão, converter esse site HTML para um tema em WordPress. Mas vocês vão ver na próxima aula que não é. Ok? Bom, pessoal, então nessa aula nós vimos a questão da estrutura do WordPress, nós vimos como o WordPress funciona e também vimos uma parte de como é a estrutura de um site em HTML do Music. Na próxima aula, vamos começar a pôr a mão na massa, ok? Espero você lá. Até mais!